Olá, amigos do canal NEP Paulo de Tarso, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Saúde em Espírito. Gostaria de convidá-los a mais uma nova reflexão, singela reflexão que estamos propondo para todos nós nessa pequena conversa hoje. E falaremos sobre o nosso querido e amado Mestre, que ele possa nos inspirar, nos intuir, nos iluminar sempre, abrindo nossos corações às sementes divinas que caem sobre nós sempre. Que Ele possa nos conduzir à nossa própria cura. Então, como estávamos falando, meus amigos, vamos falar uma conversa num tom mais simples, nessas singelas reflexões. Falaremos como nosso amado Mestre Jesus, como nosso grande Mestre, como um grande modelo, um grande arquétipo de saúde do espírito, de saúde integral, como nossa grande referência para nós espíritos aqui encarnados. Falaremos então em duas partes. Eu optei por dividir mais por uma questão didática. Então, na primeira parte, episódio de hoje, falaremos mais sobre o nosso querido mestre, qual é a nossa visão espírita sobre ele, o que os espíritos dizem para nós e como a gente pode encarar ele como um modelo de saúde espiritual. E no próximo episódio nós desdobraremos essas reflexões e iremos tentar aprofundar um pouco mais aquilo que a gente levantar hoje. Então, vamos lá, meus amigos. Para falar de Jesus, é algo que eu me sinto até um pouco envergonhado, porque entre eu e o Mestre existe um abismo moral. E acredito que seja para todos nós também. É como se eu, uma gota, tentasse abarcar todo o oceano. Por mais que eu tente, nunca vou conseguir compreender na sua totalidade ainda. Mas estamos aqui por esforço e graças à terceira revelação, o Espiritismo, nós conseguimos enxergar e olhar para o nosso Mestre, querido irmão maior, de uma perspectiva um pouco diferente, talvez um pouco mais elevada. Então, para nós, espíritas, Jesus não é apenas um revolucionário, não é apenas mais um mestre iluminado, como tantos outros mestres ascensionados, iluminados, já passaram nos intuindo, nos iluminando também. Ele é muito mais do que isso. Ele é o mestre. Ele é nosso grande irmão, nosso grande guia. Então, para a gente poder entender isso um pouco melhor, eu me recordei da obra A Caminho da Luz, pelo benfeitor espiritual Emmanuel, graças à psicografia do querido Chico, em que Emmanuel nos dá dois conceitos importantíssimos para tentarmos olhar para o Cristo com uma visão um pouco diferente. Lá Emmanuel conta que há 4,5 bilhões de anos atrás, ou seja, foi mais ou menos o tempo em que o nosso orbe estava sendo gerado, que é a idade da Terra, o próprio Cristo recebeu a incumbência direta divina para que ele plasmasse com suas mãos benditas o orbe terrestre e fosse responsável por toda a evolução da gênese planetária e por toda a evolução dos espíritos que aqui viessem a habitar. Olhem só o quão grande é um espírito dessa hierarquia espiritual. Ou seja, há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era um espírito aqui responsável e capaz de fazer de gerir, de gestar um orbe com as suas próprias mãos. E isso já começa a levantar uma série de véus, de ampliar, de elevar um pouco a nossa perspectiva sobre sobre o nosso amado Mestre. Um outro ponto também que Emmanuel coloca na obra Caminho da Luz é que nosso Cristo, Jesus, é o nosso governador espiritual, como governador espiritual do orbe. Então ele coloca uma série de espíritos que são responsáveis pela nossa evolução. Ele é o chefe, ele é o governador. Então ele é o responsável direto pela nossa evolução.
não apenas dos espíritos encarnados, mas de todos os espíritos desencarnados vinculados ao orbe terrestre, que são bilhões e bilhões de espíritos. Então ele já adquiriu essa capacidade em amor, em sabedoria, que foge ao nosso alcance, que foge à minha pequenez, para poder compreender e abarcar essa grandeza desse espírito. Então, não conseguiríamos compreender de forma direta, mas talvez de uma forma indireta, através desses relatos que os espíritos vão pouco a pouco revelando para nós, com esse grande presente que é o Espiritismo, que é a terceira revelação. Outro ponto também que é muito importante quando vamos falar para compreender o que seria um espírito crítico, um Cristo, lá na Revista Espírita, de fevereiro de 1868, Lacordaire Espírito, ele comenta o seguinte, se vocês me permitem eu vou dar uma lida, em que ele diz assim, entre aspas, ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios, para dirigirem a sua execução. Então, pausa. Então Deus, que já é algo inimaginável para nós, para nossa inteligência ainda muito pequena, nosso espírito ele não tem capacidade para compreender Deus. Então Deus, ao lado de Deus, existem espíritos que são chegados ao topo da escala dos espíritos puros. Na escala espírita, os espíritos puros já são espíritos avançados, que já superaram os vieses da matéria. Então, ao lado da escala dos espíritos que já são puros, ou seja, os espíritos puros dos puros, existem aqueles que são mais elevados para poderem auxiliar, cooperarem com Deus na criação divina, na execução dos planos divinos. E Deus escolheu dentre eles, continuando, Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores, ou seja, os superiores dos superiores dos superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. Então Cristo, ou Messias, são espíritos extremamente evoluídos, que já chegaram a um grau de evolução muito, muito, muito avançados, estão muito à nossa frente, que é até difícil abarcar com raciocínio. Então, são questões que a gente vai refletindo para a gente poder ter uma noção do tamanho, da grandeza que é o Espírito de Jesus para nós. E também na Revista Espírita de fevereiro de 1868 está escrito da seguinte forma, entre aspas, Messias, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante, e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Isso é extremamente interessante aqui para nós, por quê? Porque a gente vai conseguir compreender que esses seres, eles já estão muito na frente, já estão muito evoluídos. Então, mesmo quando encarnados, eles não erram. Então, Cristo, quando encarna, ele não está sujeito aos vícios, não está sujeito à materialidade. Então, ele já está acima disso, mesmo quando encarnado. Então, é um exemplo mais lúcido, mais cristalino de uma consciência reta, uma consciência em harmonia com as leis divinas. Então, o que nós podemos refletir com isso que nós acabamos de ver, de comentar aqui um pouco? Que são espíritos, que os Cristos são espíritos extremamente evoluídos. Então, nosso amado Mestre é um espírito tão evoluído, que mesmo quando encarnado, ele não era mais suscetível de erros, como nós somos ainda. Então, Jesus está tão em harmonia, tão harmonizado com as leis divinas, que ele mesmo disse, eu e o Pai somos um, no sentido de que ele está em perfeita identidade, em perfeita harmonia com a lei divina, com a vontade divina. Então é como se Deus dissesse para nós, olha, vocês querem me conhecer melhor? Olhem para Jesus, olhem para o Cristo. E é mais ou menos nesse sentido que na questão 625 do Livro dos Espíritos,
é uma questão que é muito conhecida de todos nós, em que Jesus é enunciado, declarado como o nosso guia e modelo. Kardec também coloca que Jesus é o médium de Deus. Tamanha a sua proximidade, tamanho o seu grau de afinidade, de harmonia, de interação com a vontade divina, algo que está muito além dos nossos sentidos ainda, muito inferiores. Mas isso já pode nos dar iluminar algumas reflexões, alguns caminhos, que a gente passa a ver então Jesus como um espírito muito, muito acima, muito evoluído. Então a sua relação com as leis divinas já é de uma perfeita harmonia, de uma perfeita entrelaçamento. E por que isso é importante para nós? Porque no conceito de saúde do Emmanuel, da perfeita harmonia da alma, Jesus, então, para nós, é um espírito com a saúde perfeita. Ele é, para nós, um modelo, um arquétipo de saúde espiritual. Ele é para nós um arquétipo de felicidade. Ele é para nós um arquétipo de como viver em harmonia com a lei divina, como vivenciar a lei divina, como amar, como perdoar, dentre tudo aquilo que ele viveu e exemplificou para nós, vivendo a vontade divina que é o Evangelho. Então nós, caminhando nesse sentido, olhando para o Cristo como nosso modelo, nós estaremos nos curando, nós estaremos nos aperfeiçoando, nos harmonizando com a lei divina. É por isso, então, que Jesus, para nós, é um grande modelo de saúde espiritual, é o nosso grande arquétipo, ou como se ele fosse um novo Adão, um novo arquétipo para a humanidade, que vem no sentido de progressão, de evolução espiritual. E para a gente poder compreender isso, trouxe também um exemplo da Revista Espírita, que fala sobre Vênus. Na Revista Espírita de agosto de 1862, que fala sobre o planeta Vênus. E lá, né, é descrito o planeta Vênus, enfim. E o que me chamou a atenção foi que eles frisaram: as doenças aí são ignoradas, fecha entre aspas. Então, conforme os planetas, que é uma lei divina, a lei de progresso, conforme os planetas evoluem, conforme os espíritos progridem e eles vão cada vez mais se harmonizando, se identificando com a lei divina, a modelo do Cristo, as doenças deixam de ser necessárias, porque não há mais um desequilíbrio, não há mais uma desarmonia do espírito. Então essa é a nossa tendência natural. Conforme ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, nós formos caminhando para Cristo, caminhando para o Cristo dentro de nós, caminhando para Deus, nós iremos, pouco a pouco, nos desfazendo das nossas enfermidades morais, das nossas chagas e adquirindo a nossa tão sonhada liberdade espiritual, a nossa conquista, a nossa felicidade e da nossa saúde em harmonia com a vontade divina e com a consciência divina. Então, meus amigos, eu gostaria de deixar um abraço fraterno a cada um de vocês. Muito obrigado por vocês estarem assistindo essa série. Gostaria que vocês também dessem um feedback para nós, dando sugestões, críticas, para que o trabalho possa sempre crescer cada vez mais e a gente possa se empenhar cada vez mais para produzir um material com reflexões melhores sempre. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo episódio.